Olá, deusas e deuses! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de astrologia do canal. Para quem ainda não me conhece e está chegando agora, prazer, eu sou a Fê Penteado, astróloga e psicóloga, e o tema de hoje ele é muito importante porque você vai conhecer os desafios e os benefícios do Mercúrio retrógrado. E eu vou falar também para cada signo o que você pode esperar desse impacto na tua vida. E vou falar um pouco também sobre o mês de agosto, que vai ser um mês que vai nos pedir resistência, resiliência, paciência, mas também vai nos dar a confiança e a energia necessária para fazer as mudanças que a gente tanto precisa para alcançar os resultados que a gente sonha. Então, se você quer entender melhor um pouquinho dessa energia, vem comigo e fica até o final do vídeo. Bom, Mercúrio retrógrado, todo mundo sabe que não é um evento raro. A gente tem ele mais ou menos 3 vezes por ano, por 3 semanas cada um. Mas cada um é diferente pelos signos, aspectos que ele faz. Então vamos falar desse Mercúrio retrógrado que começa no dia 5 de agosto e vai até o dia 28 de agosto. O Mercúrio retrógrado ele já começa um pouquinho antes, quando ele entra na zona de sombra. E isso acontece no dia 16 de julho. Ele vai começar no grau 4 de Virgem e vai finalizar no grau 21 de Leão. Se você tem qualquer ponto ou planeta importante nessa área, saiba que é um momento especialmente importante para você rever aquelas questões. Lembrando que o Mercúrio ele fala muito sobre a mente, e já que o nosso universo é mental, quando a gente muda a forma com que a gente percebe a realidade, a gente consegue mudar também a realidade. Então é um momento muito poderoso para você olhar para dentro e entender que mudanças e ajustes você tem que fazer para que fora se modifique. E se você quer entender como que esse momento vai falar diretamente com você, com o teu mapa, eu vou ter uma oferta muito especial, que é o relatório Mercúrio retrógrado. Então eu vou deixar aqui o link nos comentários fixados, responda o formulário e me manda que eu te mando a proposta lá, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar muito a ter bons resultados com essa energia e também se preparar para os possíveis desafios. Porque eu acredito que esse Mercúrio retrógrado vai ser o mais impactante de 2024 e os resultados eles vão ter uma longa duração. E por que eu falo isso? Primeiro, que a retrogradação acontece no signo de Virgem, que além de seu domicílio e a exaltação de Mercúrio, Virgem é sobre excelência, melhoria constante, atenção aos detalhes. Então a gente está num período especialmente importante para estar melhorando tudo que a gente está fazendo e também está fazendo ali ajustes estratégicos, ajustes cirúrgicos para que as coisas tenham resultados melhores. Então cada vez eu entendo mais que não são grandes mudanças que a gente tem que fazer, mas sim ajustes finos que trocam, que dão outros resultados. É um momento bem especial para a gente realmente entender o que está funcionando e o que não está. E outra coisa que eu acho essencial durante esse período é que a gente está passando por um dos trânsitos mais importantes, que é a quadratura entre Júpiter e Saturno. Júpiter e Saturno eles são os grandes materializadores, eles são os maiores planetas do sistema solar e sempre quando eles entram em contato, algo grandioso acontece. A última vez que eles estiveram em contato, que foi uma conjunção, o encontro deles, a lua nova entre Júpiter e Saturno, foi em 2020. E agora a gente tem a primeira quadratura, que é entender o que a gente começou lá, que está funcionando, mas principalmente o que não está, o que a gente tem que modificar para daqui a alguns anos a gente começar a colher frutos das ações e do plantio que a gente tem agora. Então vocês conseguem entender que sim, é um período que vai falar aqui de julho a setembro, também vai marcar a nossa vida de uma forma muito mais ampla. Se você quiser pegar o papel e a caneta para anotar algumas datas que eu vou falar, vai ser muito legal, porque esse vídeo ele tem bastante conteúdo. Então, antes da gente começar aqui com o cronograma, já me apoia deixando um like, porque isso ajuda demais o canal, e compartilha com quem você sabe que pode se beneficiar desse assunto, tá bem? Então, agora vamos ao cronograma do Mercúrio retrógrado. O Mercúrio retrógrado, ele tem alguns benefícios, que as pessoas não falam tanto sobre isso, mas um dos que eu mais gosto são as segundas chances, as segundas oportunidades. Então, é um período bem legal para você tentar algo pela segunda, terceira ou quarta vez. Também é muito legal para você resolver mal entendidos, para você pedir desculpa para alguém. Então, é um momento que você pode voltar atrás, já que Mercúrio está voltando atrás, e tomar uma atitude diferente. Então isso eu gosto muito na energia de Mercúrio retrógrado. E também para resolver algum problema. É muito legal se você tem alguma pendência ou se tem algo que não está funcionando bem, que você arrume durante Mercúrio retrógrado. Mas uma coisa que todo mundo fala é não compre eletrônicos durante Mercúrio retrógrado, porque Mercúrio
rege os eletrônicos, rege carros. Então tudo que é regido por Mercúrio durante essa fase tende a funcionar de uma maneira diferente. Então você não quer comprar uma coisa nova para funcionar bem e ele vem aí com algum defeito. E isso realmente acontece. Eu já tive algumas experiências que eu falei, não, vamos lá, vamos comprar, e não deu certo. Então se você puder esperar, ou se você puder arrumar aquilo que não está funcionando bem, eu acho que é uma ótima opção, principalmente até o dia 28 de agosto, mas se possível também até o dia 12 de setembro, que é quando o Mercúrio ele efetivamente sai da zona de sombra. Outra coisa muito legal é a reconexão com pessoas do passado. Aquela brincadeira que todo mundo faz, que é os ex voltando para nossa vida. Mas também não precisa ser só ex-relacionamentos amorosos, pode ser amigos que você não se conecta ou não vê há algum tempo, pode ser lugares que você faz tempo que não vai. Então tudo que você acha que você quer se reconectar, ou também partes tuas, né? Por que não coisas que você gostava de fazer, partes tuas que você gostava de ser, podem ser que eles também voltem durante esse período de Mercúrio retrógrado. E como o Mercúrio representa a nossa mente, também é um momento muito legal para a gente olhar para dentro e encontrar respostas para as nossas questões. Então também para mudar de perspectiva, para ter uma visão diferente das coisas, é um momento maravilhoso. Então aproveita para fazer isso, porque você pode ter benefícios incríveis durante esse momento. Ah, e lembrando que quem nasceu em Mercúrio retrógrado também é um momento muito criativo, é um momento que as coisas tendem a encadear de uma forma bem especial. Então já me conta aí nos comentários se você nasceu com Mercúrio retrógrado e em que signo, porque é bem legal entender como que essa energia também fala diretamente com você, porque isso tende a acontecer de uma forma diferente do que com quem nasceu com Mercúrio direto, por exemplo, porque a energia ela tá da forma com que você veio ao mundo. Então também é uma coisa legal de se observar. Agora vamos falar dos desafios. Os desafios são que as coisas não saem exatamente como a gente planeja. Então muitas vezes acontecem mal entendidos, uma pessoa fala uma coisa, outra entende outra, ou muitas vezes a gente tem uma intenção ao fazer as coisas e acaba acontecendo algo diferente daquilo que a gente intencionou. Então por isso que é um momento mais de reflexão do que de ação. E eu acho que é bem essa carinha de agosto mesmo, é o momento de a gente pegar tudo que a gente está fazendo e tentar melhorar, deixar mais redondo, né, trazer para um nível estratégico melhor, para daí a gente realmente começar a ação em setembro, se possível, né? Porque tem coisas que a gente vai continuar fazendo e não tem como parar, e não é para parar. Mas algo novo que você queira começar, dá uma seguradinha em agosto, revisa bem, analisa bem para daí você tem uma segurança e uma qualidade maior quando você for lançar isso, tá bem? Outra coisa, são as viagens. Então viajar com Mercúrio retrógrado pode ser sim muito legal, porque a gente tem uma perspectiva diferente sobre as coisas, pessoas, situações e lugares, mas também tomar alguns cuidados com atrasos, né? Já aconteceu de eu viajar com Mercúrio retrógrado, alugar um carro e o carro dá muito problema, ele já tava com o pneu, não tava bom, daí furou o pneu no meio da viagem, teve um outro problema. Nossa, eu tô lembrando que o carro furou o pneu 2 vezes durante a viagem. Então são coisas assim que podem acontecer com mais frequência durante Mercúrio retrógrado. E também a questão de atrasos de voo, de problemas ali de conexões com os voos. Então fica bem esperto, revisa mais de uma vez, e tem coisas que a gente simplesmente não consegue evitar. Então aquilo que a gente consegue é ter mais paciência, deixar com que as coisas aconteçam, porque ali também tem lições bem importantes para você, que você não ia perceber se as coisas tivessem acontecido exatamente da maneira que você tinha planejado. Então também tenha mais paciência, procure entender o que aquela situação está te dizendo e procurar aí os pontos tanto de aprendizado quanto os pontos positivos daquilo, porque com certeza a gente vai achar, né? Tudo que a gente procura, a gente encontra. Muito bem, então agora vamos entender as datas do Mercúrio retrógrado. 16 de julho, ele entra na zona de sombra, então a gente já começa com as temáticas do Mercúrio retrógrado. E é muito interessante porque muitas coisas elas já começam a acontecer, a quebrar, a não dar certo a partir desse período. Então eu particularmente tive alguns imprevistos, meu computador parou de funcionar, a máquina de lavar, geladeira, tudo a partir do dia 16 de julho. E normalmente durante o Mercúrio retrógrado a gente consegue arrumar, resolver, então já me conta aí também se alguma coisa dessas já aconteceu com você. E é legal a gente começar a entender como que funciona a astrologia na prática e como que é isso para nossa vida, porque a gente fica também mais preparado para quando tiver alguns contatos parecidos no céu. Dia 25 de julho, Mercúrio entra em Virgem, ajudando muito nos nossos processos mentais. Então a gente fica com mais atenção aos detalhes, mais eloquente. Então é um momento bem legal aqui a partir do dia 25 de julho. E no dia 28 de julho, o Mercúrio ele encontra Vênus. Ele vai encontrar Vênus de novo, mas é um momento também que a gente começa a entender melhor aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, poder falar também sobre isso. Então é um momento bem interessante para a gente fazer ajustes tanto nos relacionamentos quanto nas finanças.
29 de julho é um dia um pouquinho mais complicado, porque o Mercúrio vai fazer uma quadratura com a Lua, então algumas tensões emocionais ou algumas situações que vão precisar ser resolvidas, elas podem vir à tona, então já estejam preparados, mas também, né, quando a gente está observando e está procurando fazer a melhor escolha possível dentro das nossas possibilidades, você vê que as coisas elas vão para um caminho muito melhor do que se aquilo não tivesse acontecido. Então, 29 de julho é um dia mais tenso, mas se você tiver ali um pouquinho de paciência, controlar um pouquinho a tua frustração, pode ter um resultado bem legal durante o ano. E 5 de agosto é o fatídico dia que Mercúrio começa seu movimento retrógrado a 4 graus de Virgem. Aqui nessa primeira etapa da retrogradação, é muito legal entender como que a gente está usando o nosso tempo, os nossos recursos, cuidando da nossa saúde, como que está a nossa rotina, os nossos hábitos. Então, olhar para essas questões enquanto o Mercúrio estiver retrógrado em Virgem. No dia 7 de agosto, agora o Mercúrio faz uma conjunção com Vênus na sua fase retrógrada. Então é um momento para você resolver aqueles problemas que você viu nos relacionamentos, nas finanças. Então é um momento de você fazer ajustes e entender também aquilo que você não quer mais. 14 de agosto, o Mercúrio ele volta para Leão. Então pode ser que a gente sinta que a gente está querendo falar mais, pôr as coisas para fora. E isso pode ser muito bom, principalmente para quem guarda muito, engole muita coisa, mas isso também pode fazer com que a gente se arrependa depois daquilo que a gente disse. Então muito cuidado a partir do dia 14 de agosto e ainda lembrando que começa a ficar cada vez mais poderosa a quadratura entre Júpiter e Saturno. Então aquilo que a gente fizer durante esse período vai ter uma repercussão maior. Então tenta segurar um pouquinho a onda, tenta pensar muito bem antes de falar e lembrando que mesmo assim pode ter algum mal entendido. Então ficar bem esperto aqui no dia 14. Eu acredito que do dia 14 ao dia 20, 21 de agosto é o período mais crítico do Mercúrio retrógrado. A gente vai ter alguns aspectos ajudando, mas tem muita coisa pedindo responsabilidade, cautela, maneje a tua frustração, segura a tua onda, seja maduro, seja responsável. Então aqui, a partir desse período, é um período desafiador, a gente tem que falar porque você tem que se preparar para isso, né? Eu queria só ter boas notícias, mas não é o caso. Então se prepara porque algumas questões elas podem acontecer aí durante esse período. No dia 19 de agosto, a gente tem o Mercúrio retrógrado Casime encontrando o Sol. Isso é muito legal porque ele vai ser purificado, ele vai ser renovado, então as nossas ideias, aquilo que a gente acredita ser possível, tudo isso a gente vai passar por uma renovação. Então pode ser que muita coisa seja ali, né, realmente deixada, solta, que a gente desista de algumas coisas, mas paralelamente a gente tem o aspecto exato da conexão entre Júpiter e Saturno. Então é aquela coisa, olha, eu tentei, eu fiz, eu tava aí nessa direção, mas não tô tendo o resultado esperado. Isso não funciona. Então a gente vai ter que ir para uma próxima abordagem, para uma próxima tentativa. Então esse é um dia crítico, 19 de agosto. 22 de agosto, Mercúrio retrógrado encontra Quirón, numa conversa aqui muito legal que é um sextil. Então é um período muito interessante para cura, para a gente ter uma visão sobre o porquê que as coisas estão acontecendo dessa forma, para a gente não se vitimizar e sim entender que isso é muito importante para o nosso processo. Dia 24 de agosto a gente tem um sextil com Marte em Gêmeos, então isso dá uma dinamizada, põe ali, tá, pode ser que não esteja tão fácil, que as coisas não estejam fluindo tão bem, mas a gente ainda tem força e coragem para lutar e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então pode ser que a gente sinta essa energia como uma força, um entusiasmo, mas cuidado para não direcionar ela também para impulsividade, né, falar sem pensar, tomar decisões também assim, tipo de uma hora para outra. Então usa essa energia para você continuar naquilo que você sabe, tanto que precisa arrumar quanto precisa fazer. E finalmente, no dia 28 de agosto, a gente tem o final do Mercúrio retrógrado aos 21 graus de Leão. E a partir disso a gente começa um período de integrar as lições aprendidas, a gente começa, né, ver que o ritmo ele vai devagarzinho voltando ao normal, que a gente começa a ir para frente, que os bloqueios eles vão aos pouquinhos se dissipando, e até o dia 12 de setembro a gente ainda tem um pouquinho dessa energia do Mercúrio retrógrado, porque a gente só termina o período de sombra no dia 12 de setembro. E é um período bem legal para a gente ir integrando integrando os aprendizados e ter mais clareza em relação às coisas. E, como prometido, vamos lá para entender como que você vai sentir essa energia. Então eu vou falar para cada signo com análise no ascendente. Então eu sempre oriento que você escute para o teu ascendente, para o teu sol e para a tua lua e depois faça aí um resumo, uma síntese dessas informações, mas sabendo que você olha para o teu ascendente principalmente, tá bem? Então vamos falar aqui com a galera de Áries, ascendente em Áries e lua em Áries. Para vocês, a retrogradação começa na casa 6, que é uma casa do dia a dia, saúde, e vai para a casa 5.
Então pode ser que algumas coisas de trabalho, rotina, elas precisem ser ajustadas. E depois também olhar para as questões de relacionamento, amor, relação com os filhos, aquilo que te faz feliz. Então essas duas áreas vão ser coisas que vão ser mexidas para você. Então é um momento para você olhar para os teus hábitos, olhar para como você organiza teu dia a dia, como você tem cuidado da saúde. E também pode ser que você tenha alguns desafios ali no trabalho, que as coisas não corram como você tinha planejado. Então por isso é muito importante você ter essa flexibilidade no teu dia a dia. E evitar ficar frustrado com cada coisa que não sai como você tinha planejado. Então é um momento que você vai precisar ali dar um foco na tua saúde, fazer exercícios físicos. Eu acho que para os arianos é um momento muito legal para focar em yoga, meditação, que também vai te ajudar a manejar o estresse e a ansiedade desse período. E quem sabe você não ganha uma prática aí para a vida que vai te ajudar bastante daqui para frente. Então prestar atenção como que você vai resolver esses imprevistos que pode acontecer e o que você pode levar para a tua vida de bom daquilo que você aprendeu agora. Para o pessoal com touro, ascendente em touro e lua em touro, essa retrogradação vai acontecer na casa 5 e vai voltar até a casa 4. Então 5 fala sobre romances, filhos, criança interior, e 4 é a casa da família, é uma casa do teu mundo anterior, da tua ancestralidade e da tua casa. Tua casa tanto física quanto a tua casa mental, psicológica. Então qual que é a dica para os taurinos? Com certeza você vai ter que pensar como que você está expressando seu amor, como que estão seus relacionamentos amorosos e se você está tendo diversão suficiente na tua vida. E depois que o Mercúrio voltar para Leão, as questões da família, elas vão ter uma ênfase bem maior. Então, talvez você tenha que resolver alguma coisa na tua casa, talvez um membro da família, você tenha que dar uma ajuda ou tenha que resolver alguma questão. E também se você teve algum mal entendido ou alguma situação que não está legal, pode ser um período bem legal para você se reconectar com esse membro da família e resolver essa situação. Já para o geminiano, Sol, Lua e Ascendente em Gêmeos, essa retrogradação vai falar diretamente com você, porque você é regido por Mercúrio, então você vai sentir mais, e ela vai acontecer na casa 4 da família e também na casa 3, que é uma casa que fala sobre comunicação, cursos, viagens, aprendizado. Também fala sobre as interações que você tem com outras pessoas. Então, para quem trabalha com comunicação, é uma casa extremamente importante. Eu acho que todo mundo hoje em dia precisa, né, da comunicação no seu trabalho. Então, rever essas questões para você vai ser essencial. Então, o início da retrogradação, talvez você tenha que fazer alguns ajustes na casa, algumas questões com a família, resolver algum outro mal entendido que possa estar acontecendo ou acontecer durante esse período, e depois você olha como que você está se comunicando, o que precisa ser ajustado, como que está a tua interação com as outras pessoas. Então é um período extremamente importante para vocês, geminianos. Agora, para os cancerianos, vocês vão ter na casa 3, que também é essas questões de comunicação, e na casa 2, que é uma casa financeira, sobre o teu valor, teus recursos. Então é um período bem interessante para você olhar como que você está se comunicando e como que você está gerenciando os teus recursos. E pode ser um momento que você tenha que cortar algumas coisas, olhar para o teu orçamento e ver aquilo que é prioridade para você, ou aquilo que dá para cortar. Então é muito legal. Olha lá para tua fatura de cartão de crédito, olha para coisas que você pode estar pagando e não está usando. Então eu acho que fazer esses cortes e ajustes pode ser algo extremamente benéfico para longo prazo e para você atingir as suas metas que você está buscando. Para os leoninos, com certeza vai ser muito importante, porque pega aí na casa 2 os recursos, né? E também uma casa relacionada à tua autoestima, e a casa 1, que é a tua identidade, é a tua vida ali, né? Como você expressa, começa e inicia as coisas. Então é um período super interessante para você olhar como que você tem se colocado no mundo, olhar se você tá fazendo coisas que te valorizam ou que te sabotam. Então é um período crucial para você realmente entender se aquilo que você tem dentro de você é aquilo que você está mostrando para o mundo. E se não é, fazer alguns ajustes, mudar. Pode ser que você queira mudar alguma coisa também na tua aparência, e isso é ok, eu acho que tá bem legal, até porque o Mercúrio ele faz alguns contatos com a Vênus, então tudo bem se você for fazer alguns ajustes. Talvez esperar até setembro, se for uma coisa muito importante, sim, mas um novo corte de cabelo, um novo estilo de roupa, eu acho que tá tudo certo, mas principalmente como que você tem lidado com questões de autoestima. Então como é que anda a tua autoestima? Né? Você tá aí botando e se colocando como uma pessoa super resolvida, né? Super carismática, mas como que tá dentro de você? Ou o contrário, você é essa pessoa, mas você não tá se colocando como tal. Então olhar para as questões da tua identidade, Leão. Virgem. Aqui a gente também tem um signo que vai sentir muito Mercúrio retrógrado. Sempre Gêmeos e Virgem sentem mais fortemente porque vocês são regidos por Mercúrio. E para Virgem vai começar na casa 1, identidade, também como você tem se colocado no mundo, e a casa 12, que é uma casa mais espiritual, mais introspectiva. Então olhar para essas questões, olhar para a questão da tua saúde mental, olhar para questões de sabotagem, olhar se tem alguma coisa em você que você precisa corrigir e melhorar para se sentir mais seguro, para expressar quem você é no mundo. Então os virginianos
capricornianos podem sentir um momento aí um pouco mais introspectivo, mais de estar consigo mesmo, e eu acho que é muito bom nesse período, porque vocês podem ter insights muito importantes e também ficar atento aos sonhos, às intuições, às sincronicidades e entender como está tudo conectado. Para Libra, vocês vão sentir na casa 12, que é essa casa mais espiritual de olhar para dentro, e também a casa 11, que é a casa dos amigos, dos grupos, dos projetos. Então pode ser que vocês tenham que fazer algumas reavaliações nisso, tanto como você tem lidado com você mesmo, né? Como você tem olhado para dentro de você, se visto como uma parte integrante do todo, e também como que estão suas relações com os amigos e grupos que você faz parte, se elas estão equilibradas, se essas situações ou pessoas estão valorizando você, se você se sente visto e reconhecido, ou se não tem uma reciprocidade ali. Então pode ser que também alguns amigos do passado apareçam para te mostrar coisas que você não sabia, pode ser que você entenda que alguns grupos que você participa não estão mais ressoando ou não estão mais alinhados com aquilo que você quer e precisa, com os teus projetos, propósitos, e é um momento bem legal para você olhar mesmo para o teu caminho de vida. Qual que é o meu objetivo, onde que eu quero chegar? Então é um período espetacular para você fazer ajustes significativos de rota para aí realmente chegar aonde você quer e precisa. Escorpião, vocês vão sentir esse momento muito forte, porque ele vai cair primeiro na casa 11, também dos amigos, grupos, então é um momento que pode ser também que pessoas do passado apareçam, mas que eu vejo um foco para vocês maior na questão profissional. Então aqui é um momento, se você está procurando alguma coisa nova e tentou e não conseguiu, pode ser um momento de segundas chances, então fica bem atento aí, né, às coisas. E se você sabe o que você quer, vai atrás disso, pode ser um momento para você refinar a tua estratégia, né? Então como que você vai atrás disso? Mas se você ainda está na dúvida ou está observando as suas possibilidades, é um momento muito legal para você realmente entender aonde você quer estar, quem você quer ser no mundo. Aqui fala também sobre o teu status social. Então pensar muito sobre isso, quem você quer ser no mundo, né? O que você quer oferecer para o mundo, qual que vai ser teu legado. Então é um período bem importante para vocês, escorpiões, nas questões tanto profissionais, mas também daquilo que você está conectado, dos grupos, né? Às vezes da empresa, se você está numa área e quer ir para outra. Eu acho que tudo isso é bem importante você olhar nesse momento. Sagitário, vocês vão sentir também na casa da carreira, então se tiver que fazer algum ajuste ou até algum imprevisto que aconteça nessa área, você já se prepara. Mas também tem a oportunidade de testar e tentar coisas diferentes na área profissional e também na casa das viagens, filosofias de vida. Então algum plano de viagem você pode ter que fazer algum ajuste. E também a forma com que você vê o mundo. Então pode ser que alguma ficha caia, que algo assim que você está buscando há muito tempo, você consiga entender de uma forma que faça sentido e que você ganhe uma nova perspectiva. Também talvez se você queira fazer um curso, né, ou uma viagem, é o momento de você começar a se preparar ou mudar esses planos, mas essas áreas com certeza vão ter algo aí para você se ocupar nesse momento. Capricórnio, para vocês, a casa das viagens, educação superior e filosofia de vida vão estar ativadas na primeira parte da retrogradação, então também pode ser que alguma coisa nessas áreas você tenha que fazer algum ajuste, mudar alguma coisa, revisar, ou até, quem sabe, uma oportunidade, né, que você tente novamente agora, ela aconteça de uma forma diferente. Então é uma área bem importante, mas também a casa dos recursos compartilhados, a casa, né, da tua conexão com o outro, aquilo que vem também de clientes, o resultado das tuas interações com o outro. Então alguma coisa ali precisa ser revisada. Então alguma coisa talvez que você esteja esperando do outro não venha da forma com que você imaginou. Então já vai manejando as expectativas, já vai observando as coisas, mas querendo ou não vai ser um período especial porque você vai poder melhorar isso, fazer ajustes e não ficar passando, né, por essas questões de maneira recorrente. Então o capricorniano, que ele muitas vezes ele é super prático e focado em questões pequenas, às vezes ele fica um pouco perdido nas questões maiores. Então é um momento bem interessante de você lidar com questões grandes, observar alguns padrões e fazer os ajustes necessários nesse momento. Aquário, você vai sentir essa energia bem forte também na casa dos recursos compartilhados, mas também na casa das parcerias e relacionamentos. Então para vocês é bem importante fazer alguns ajustes na tua relação. Então entender o que está funcionando e o que não está, ver como é que está a tua relação, se está uma relação que está extraindo o teu melhor e que está ajudando você e o teu parceiro ou parceira a crescer, ou se não está funcionando, se precisa aí, né, tomar alguma atitude para que as coisas melhorem. E também tua relação com clientes, isso pode ter que ser avaliada, ajustada, né? Então talvez você tenha que fazer aí novos produtos, novos serviços, novas ofertas para o teu cliente, ou talvez alguns clientes do passado voltem, mas também você precisa, né, fazer esse processo de entender o que vai e o que fica na tua área de relacionamento. E, finalmente, para peixes,
também vai ter uma ênfase muito forte nos relacionamentos. Então, entender quem que é esse outro na tua vida e como que você está gerenciando, né, as tuas relações é um momento bem especial para você entender aquilo que você quer e precisa, entender se os acordos e se os combinados eles estão corretos para você ou se precisam fazer alguns ajustes. E também a questão dos clientes. Então, olhar para essas áreas, mas também para a tua rotina, como que você está cuidando de você, o que você pode implementar para ser mais produtivo. E pode ser que aconteça alguns imprevistos na tua rotina. Então, já se prepara aí, né, com flexibilidade e fluidez, que é típica do pisciano, para você lidar com isso sem ficar estressado, sem, né, ficar ali desnecessariamente frustrado, porque a tendência dessa energia é te mostrar alguma coisa e depois, né, ela passar. Então, olhar para essas questões, tentar aprender com elas. Então, acredito que todos os signos, né, se preparem com essas casas, com esses lugares e com essas temáticas que vão acontecer durante o Mercúrio retrógrado, que eu tenho certeza que os resultados eles vão ser muito bons a longo prazo, até por conta dessa questão entre Júpiter e Saturno. Galera, quanta informação! Eu espero que alguma coisa que eu tenha falado tenha feito sentido para vocês. Comentem aí como é que vocês estão sentindo essa energia do Mercúrio retrógrado. E eu deixo um grande beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.